Então tá. E aí, galera, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao nosso 12º encontro do Medita com a Gente, promovido pelo Monge Urbano. O tema de hoje vai ser muito bacana. Mindfulness, meditação cristã judaica, onde as práticas se encontram. Tem muita gente que acha que meditação é coisa de oriental, né? Mas estão muito enganados. Meditação perpassa todas as religiões. Todas as religiões têm práticas contemplativas, tais como a meditação. E hoje o objetivo desse encontro é falar um pouquinho para vocês, para perder o medo, o preconceito e medo do desconhecido. Quando a gente conhece, fica tudo mais fácil. E todo o processo que a gente já discutiu aqui nos encontros anteriores, o que é o processo da meditação, é basicamente o mesmo. O que muda mais é a orientação do conteúdo da prática, não a prática em si. Não é? Os princípios são sempre os mesmos, os conteúdos é o que muda dentro de cada religião. Né? Então, como todo encontro que a gente inicia, a gente faz aquela transição do dia a dia para o nosso encontro. Então, a gente começa com uma práticazinha, né, para acalmar um pouco a mente, diminuir a ansiedade e nos prepararmos para entrar no nosso bate-papo do Medita com a Gente. Então, convido a todos agora para sentar relaxado, coluna reta, queixo levemente inclinado para frente, para diminuir a tensão no pescoço, nessa região. Mãos repousando sobre as pernas, ali na coxa, região da coxa próxima aos joelhos. Então, podemos fechar os olhos, ou, caso deseje, podemos também mantê-los abertos. Né? Se for manter aberto, procure um ponto neutro, né, que não fique chamando muito a sua atenção, ou seja, não gere distração durante a sua prática. Então, vamos lá. Fechamos os olhos. Podemos iniciar com 3 respirações profundas. Ai, ai, ai. Terminadas as 3 respirações, voltamos agora a nossa atenção para o nosso corpo como um todo. Olhamos como estão nossos pés, o contato deles com o chão. Se estiver calçado, o contato dos seus pés com o calçado. Se estiver descalço, com o chão. Se há alguma sensação de calor, frio, formigamento. E agora, com essa mesma percepção, vamos caminhando os pés, passando pelas panturrilhas, canela, joelhos, coxas, quadril, procurando sentir a pressão que fazemos sobre a cadeira ou sobre a cama, caso esteja deitado.
acrescentamos agora a percepção do contato do nosso corpo com a nossa roupa. Então, agora, levamos a atenção agora para nossas costas, para a parte posterior, nossa barriga, peito. E vamos caminhando até os ombros. Podemos tentar procurar por alguma tensão. Caso sinta alguma tensão nessa região, Eu sei que estou no movimente lentamente os seus ombros, para ver se você consegue perceber alguma tensão. Levamos agora nossa atenção para os braços, cotovelos, antebraços, tornozelo, punhos, os dedos das mãos. Observamos então o contato dos dedos com as nossas pernas. Para ampliar a sensação desse contato, podemos lentamente mexer os dedos. E agora vamos retornando o caminho inverso, saindo das mãos, passando pelos punhos, antebraços, cotovelos, braços, ombros. E vamos agora para a região do pescoço. Podemos agora fazer alguns movimentos lentos, como baixando o pescoço, a cabeça para frente, levando a cabeça agora para trás lentamente, trazemos a cabeça de novo para o ponto de equilíbrio. Agora a gente pode girar o pescoço para o lado direito, lentamente, sentindo a movimentação do seu músculo para o lado esquerdo. E então, agora a gente pode fazer um círculo no sentido anti-horário com o pescoço. E outro sentido horário. Levamos então o pescoço para a posição de equilíbrio novamente. Observamos as sensações propiciadas pelo movimento. Levamos então a atenção agora para os nossos maxilares, língua, lábios e bochechas, nariz, olhos,
para nossas pálpebras e sobrancelhas. Faça leve movimento nessa região para perceber se há alguma tensão. Então, vamos para a nossa testa. Para o nosso couro cabeludo. Orelhas. E agora levamos a nossa atenção para o corpo como um todo. Desde a cabeça até os pés. E observe como o seu corpo se comporta quando você inspira o ar, quando você solta o ar. Observe a sua respiração no corpo como um todo. Agora podemos dizer para nós mesmos as seguintes frases de bondade e gentileza para nós mesmos. Então, repita comigo, colocando a sua intenção de oferecer isso para você mesmo. Que eu possa ser feliz. Que eu possa ser uma pessoa tranquila. Que eu possa ser saudável. Que eu possa estar em paz comigo mesmo e com os outros. Fazemos então uma respiração profunda e em seguida lentamente mexemos os olhos, as mãos, os dedos dos pés e abrimos os olhos, se reconectando novamente com o ambiente. E aí, gente, tudo bem? Conseguiu, estão mais relaxados agora? Professor João, seja bem-vindo ao nosso encontro. Então, vamos começar agora o tema do nosso encontro, né? Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo tudo aí? Tá sim, Henrique. Obrigado, Rafa. Então, gente, o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Que é sobre onde a gente pode identificar, ou como a gente identifica a meditação nas práticas da religiosidade cristã e judaica, né? E como que essas práticas se encontram dentro dos seus objetivos. Então, basicamente,
tanto a meditação cristã quanto a meditação judaica, ela se utiliza do recurso atencional, que é o mantra. O mantra é um som, né, que a gente entoa, né? O mantra, essa palavra de origem sânscrita, né, indiana, o man significa mente e tra, o significado é controle ou proteção. Algumas pessoas gostam de falar que as palavras têm poder, né? E dentro do contexto da meditação, as palavras que são repetidas de forma contínua, de fato, têm o poder de nos acalmar e gerar um bem-estar. Porque em todas as práticas meditativas, o que tem de comum em todas elas é a presença de um foco atencional. O foco atencional pode ser um mantra, uma palavra que é entoada, e essa entoação ela acontece de forma simultânea e síncrona com a nossa respiração. Outro foco de atenção pode ser um som externo, não esse som que nós entoamos, né? Pode ser uma música. Utilizamos muito aqui nas práticas de mindfulness como foco de atenção a nossa própria respiração, e discutimos sobre, aliás, tivemos diversas técnicas, né, de como usar a nossa respiração, né, como foco de atenção e para diminuir essa agitação da nossa mente, né, ou aumentar a nossa capacidade de concentração. Outro aspecto, ou outra âncora de atenção que a gente também utiliza muito é o corpo, essa prática que a gente iniciou agora no nosso encontro. A gente começou com a atenção voltada ao corpo, às sensações do corpo. E, além do sonho dessas outras âncoras atencionais, o corpo ele tem um certo prestígio dentro dessas práticas. Por quê? Porque o que acontece no corpo, as sensações, os sentimentos, como eles caminham pelo corpo, eles caminham de forma mais lenta. Quando a gente tem um mantra, a gente está tentando ali construir um foco e ter os pensamentos, que são essas distrações mentais. Então, se a gente voltar para os pensamentos, eles são muito rápidos. Então, o corpo ele tem um certo status de importância, porque as coisas que acontecem no corpo é de forma mais lenta. Então, a gente senta e fica numa posição estável para induzir a calma, o relaxamento da mente, né? E não a mente relaxando o corpo. Então, o mantra tem como significado, né, um instrumento, é algo utilizado para conduzir a mente, é um instrumento da mente, né? Na tradição cristã, a palavra mantra, o termo utilizado é jaculatória ou prece. Jaculatória é até um termo antigo que as pessoas esqueceram ou perdeu um certo sentido. A gente vê mais a questão da prece, né? O que o mantra reflete é um som de uma palavra, ou também pode ser de uma frase, né? Uma palavra, na verdade, a gente busca uma palavra curta, de preferência até uma sílaba só, né? Porque a função do mantra, mais do que o conteúdo dele, quando a gente começa a aprofundar nas práticas meditativas, a função dele é foco, melhorar a qualidade da nossa atenção. Quando a gente consegue melhorar a qualidade da nossa atenção, a gente pode levar essa atenção para onde a gente quiser. Porque a energia da gente, ela vai junto com a atenção. Se eu aprendo a direcionar minha atenção, é para onde vai minha energia. No dia a dia do trabalho, é melhor eu focar nos objetivos que eu preciso alcançar na relação do trabalho, do que naqueles pensamentos distrativos, né, que ficam ali me distraindo o tempo todo, às vezes gerando problemas ou criando problemas que não são adequados, né? Então, a essência das práticas
tanto da meditação cristã, ou da judaica, ou de qualquer que seja, né? Por trás é a existência de um objeto de focalização, que, no caso da meditação cristã e judaica, é o som, né, entoado de uma frase. Domingos Cunha, o padre Domingos, né, tem um livro maravilhoso, Meditação Cristã e uma oração integradora, né? Ele fala o seguinte: o mantra é uma figura que a gente traz para a nossa prática que ajuda a bloquear o fluxo constante dos pensamentos gerado pela mente. A nossa mente é uma mente dispersa. Desculpa. O natural, o normal da nossa mente é pensar, é se distrair. E para a gente aprender a dominar ou domar essa mente, a gente precisa sair um pouco dessas distrações. E o que é interessante é o seguinte, que a mente da gente não faz duas atividades simultâneas. Ora faz uma, ela faz outra. Né? Eu não consigo, a gente tem uma mania, eu sou multitarefas. Ninguém nunca é multitarefas. Na verdade, você sempre sai de um objeto atencional, de um foco, passando para outro. E o que é que acontece? Quando esse foco ele é disperso, fica difícil você se concentrar em uma atividade e se dedicar a ela. E isso gera também dificuldade de produtividade. Você quer ser produtivo, se você não tem foco, se torna uma certa dificuldade. Né? Então, o mantra, né, ele é esse objeto de foco que fortalece a nossa atenção. Se fortalece a nossa atenção dentro da espiritualidade, seja cristã ou judaica, fortalece a gente trazer o foco para aquilo que a gente busca dentro da nossa espiritualidade também. Né? Então, o mantra vai funcionar como um referencial ao qual a pessoa sempre volta quando se percebe perdida ou dispersa. E para quem já medita um certo tempo, já percebe que é muito difícil a gente manter por muito tempo foco em algo. E para quem está iniciando, é como se fosse uma musculação. Esse foco ele vai sendo aprimorado com o tempo. No decorrer das suas práticas, ele vai sendo aprimorado. Né? E quais são esses mantras que a gente pode utilizar? Né? Cada religião, né, vai ter, além do seu mantra, um seu rito. O rito preparatório, às vezes é fazer uma oração, às vezes é fazer todo um ritual mesmo, diante de um altar, ou algo do tipo. Né? A missa mesmo, o culto, né, dos cristãos, ou seja, dos judeus, né, na verdade, é uma preparação. Então, você poderia fazer isso antes de meditar, que também ajuda a centralizar. Por exemplo, os protestantes, eles utilizam muito o Salmo 32, né, como mantra. O Senhor é o meu pastor, ou amai-vos uns ao outro. Os católicos, né, tem um livro bem interessante que eu já gostaria de falar para vocês aqui, que fala sobre a prática da oração de Jesus, né? O livro Relatos de um Peregrino Russo, não sei se consigo mostrar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse livro ele aborda a oração de Jesus e é um livro escrito por um anônimo, né? A gente não sabe quem foi, mas tem esses registros e a experiência de uma pessoa que queria aprender a encontrar-se com Deus, né? E a oração de Jesus, que ele entoava isso era o dia todo, né? Era Senhor Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. É aquela música que faz presença constante nas missas, né? Que era Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, né? Então, isso é um mantra também. Outra é, na oração do Espírito Santo, é vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, mas em vez de você ir falando toda a oração, você só fala vinde Espírito Santo. Você entoa esse mantra. Outra é a oração de Maria, Jesus, o Magnífica. Né? Minha alma engrandece o Senhor, exulta.
meu espírito em Deus, meu Salvador, mas você não precisa falar toda, você só pega a parte porque já tem intenção por trás. E o mantra mais simples é Jesus, né? E a prática que a gente vai fazer depois, a gente vai dar espaço para vocês escolherem os mantras de acordo com sua fé, com sua religião, né? E na meditação cristã, principalmente John Maine e Lawrence Freeman, que foram, eu posso dizer que são alguns dos precursores do resgate da meditação cristã, eles falam muito o mantra Maranata, né? Vinde Senhor Jesus. A tradução Maranata é um termo em aramaico, né? E aí vamos ver lá, e o judeu, que mantras são esses que eles entoam? Né? O judeu pode usar o Shalom, que significa paz, Echad, que significa unidade, ou qualquer passagem do Antigo Testamento. E nós também, né? Porque a fonte, nós cristãos também, porque a fonte é a mesma, né? Então, o hindu, um som que é muito conhecido para os que são praticantes de yoga é o Om, que é considerado o som universal, e esse símbolo aqui, que é, né, o símbolo do Om, né, que é muito conhecido, para quem não conhece, agora está sabendo o que significa, né, aquilo que protege, abençoa. No budismo, um mantra muito conhecido é o Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão, né? E os muçulmanos, dentro da prática dos mestres sufis, né, pode usar esse mantra Alá, que é o Deus deles, né? Ou então a frase, o vosso Senhor é notavelmente bondoso, né? Que são as palavras que Alá pronunciou para Maomé na convocação inicial do profeta, algo parecido ou equivalente ao nosso Pai Nosso, né? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, assim, as palavras que a gente traz para a nossa prática vai depender muito daquilo que te toca, né? Então, a gente pode ver também aqui, né? Por exemplo, tem uma técnica de meditação hoje muito, pois eu acho que é a meditação dos famosos, muito cultuada aí, que é o Ho Oponopono, né? Que está relacionado à tradição havaiana lá dos Estados Unidos, né? Na ilha do Havaí, né? Que é uma técnica havaiana de autocura, né? Que as frases são basicamente sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e algumas variações, né? Por exemplo, no budismo tem a prática da bondade amorosa ou amorosidade, que usa termos e frases que, na verdade, a gente usou no início, né? Que eu seja feliz, que eu possa ser feliz, que eu possa ser tranquilo, que eu possa ser saudável. Isso é um mantra, é uma frase que você vai criando intenções, você vai abrindo espaço para construir intenções em você, né? E tem uma história, né, de um mestre judaico, né, que ele fala mais ou menos o seguinte, né, por que eu vou levar essas palavras, né? Porque eu começo levando essas palavras à superfície do coração e não para dentro do coração. A intenção é que essas palavras elas entoem dentro do nosso coração. Mas esse mestre da tradição judaica falava o seguinte, né? A gente leva as palavras à superfície do coração para que, na oportunidade que o nosso coração se abrir, elas consigam ser plantadas lá dentro, porque o nosso coração ele é fechado. Então, na visão deles, como em todas as outras práticas, né, a gente começa a nos induzir a intenção de se encontrar com Deus, a desenvolver essa amorosidade, a bondade, de tal forma que a gente leva as palavras, traz e espera o coração se abrir. Quando o coração se abre, elas penetram, né? Então, a gente nunca consegue levar diretamente as intenções para o coração, para dentro. A gente sempre leva para a superfície. E aí a gente espera o coração abrir para que elas penetrem. Isso é que é belíssimo nessas práticas, né? Das intenções dessas práticas da meditação cristã, judaica, né? E aí, como é que se desenvolve a meditação cristã?
Aí eu trouxe nada mais, nada menos que o exemplo do próprio mestre, né? Que eu não sou mestre nisso. Eu posso dizer que eu sou curioso, que eu medito, já pratiquei meditação cristã, já fiz curso de meditação cristã. Por outro lado, eu não fiz meditação judaica, eu não sou judeu, né? E fiz um curso até com o Padre Domingos, que eu citei aqui com vocês, um curso excelente, né? E qual é o processo dessa prática? Eu vou dizer para vocês, o processo é praticamente o mesmo, né? Sente-se, fique silencioso e com a coluna ereta. Feche os olhos levemente. Sente-se relaxado, porém alerta. Meditação não é um espaço para relaxar e dormir. É um espaço para relaxar e permanecer vigilante, atento ao que acontece no momento presente. E aí ele fala, silenciosamente, interiormente, comece a dizer uma única palavra. E ele recomenda a palavra oração Maranata, que significa vinde Senhor Jesus. Recite-a com 4 sílabas de igual duração. Ouça enquanto a diz, gentilmente e continuamente. Seria algo da seguinte forma. Enquanto eu inspiro, eu falo Mara. Quando eu expiro, Nata. E esse fluir, essas sílabas, elas vão mentalmente sendo entoadas no ritmo da respiração, de forma síncrona. E quanto mais a gente vai levando a atenção para isso, a gente vai esquecendo das nossas distrações. E aí, quando a gente distrai, o que é que a gente faz? Oi, tudo bem? Distrações. Se despede e volta de novo, né? A sua atenção para entoar mentalmente o mantra de forma uníssona ou síncrona com a sua respiração, né? E aí vai, ele diz, não pense ou imagine algo, seja espiritual ou não. Caso venham imagens ou pensamentos, são distrações durante a meditação. Assim, volte simplesmente a dizer a palavra ao seu mantra. Porque a gente tem mania, às vezes, talvez um tema do próximo Medita com a gente, que a gente fala da neurose do meditador, né? A figura do guru, né? Que eles começam a falar, porque a meditação, não sei o quê, eu tive uma imagem, não sei o quê, né? Aquelas epifanias e todas. E todos esses mestres da meditação, seja judaica, cristã, sufi, budista, tudo que eu já estudei, fala o seguinte: sempre que surgir pensamentos ou imagem, isso são distrações. Se surge pensamento ou imagem, é porque você está tentando controlar ou gerar uma situação. Ou seja, a sua razão interferindo no processo. E a meditação é um processo em que a razão ela se abre para o que está acontecendo no momento presente. A única forma dela abrir é de ter abertura. Estar presente e não julgar, e não controlar. E mais, diante de situações que sejam desagradáveis, a gente está aberto para sentir o que é desagradável. E Deus, nas perspectivas, ele vai nos oferecer aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento. E não aquilo que é importante para os nossos desejos pessoais. Então, Deus transcende isso. E, ao mesmo tempo, Deus é algo que é incognoscível, imperceptível. Eu não consigo ver, não dá para imaginar, eu só consigo sentir. Então, qualquer imagem ou pensamento que eu trouxer à minha prática é uma mera distração. Não se deixe levar por ela, né? E aí ele sugere, medite cada manhã e cada noite por cerca de 20 a 30 minutos, ou seja, essa é uma prática diária, né? Então, aqui a gente teve uma breve aula de processo da meditação cristã. E agora a gente vai trazer um pouco desse processo na meditação judaica, né? Então, assim, a meditação judaica, que eles chamam, aí agora me perdoe os judeus, que eu não conheço, né, como é que eu digo, a língua, né, judaica, esse tipo de coisa, então posso estar pronunciando errado, obviamente,
Então, a meditação é Itbonenu, não sei se é isso mesmo a pronúncia, pode ter qualquer coisa como foco. Observe que o importante é a âncora atencional. E a prática judaica, ele diz, não, pode ter qualquer coisa como foco. E pode ser uma pedra, uma folha, uma flor ou ideia, né? Além disso, ele começa a dizer como é esse processo. Primeiro, você deve se meditar em um momento e lugar que não haja interrupções. Contudo, o local não é tão importante assim. Ou seja, o que interessa é estar bem consigo mesmo, independente do local. E pode-se escolher qualquer posição. Significa em pé, deitado, caminhando, todas as práticas que a gente usa em mindfulness. Mas desde que a pessoa se sinta confortável durante um bom período de tempo. Porque é o corpo que induz a calma na nossa mente, né? E os olhos ligeiramente fechados. Agora, mantenha as mãos confortavelmente apoiadas sobre uma mesa ou em seu colo. Mas ele não diz qual é a posição das mãos. Ele só orienta de que os dedos não devem estar entrelaçados, porque dentro da prática judaica tem a tradição também da cabala, né? Os cabalistas dizem que não pode fazer isso. E aí ele sugere, suponhamos que você esteja utilizando o mantra Ribbono Shel Olam, né? Então repita a frase seguidamente, devagar e em um tom de voz bem suave. A meditação judaica não vai impor a você nenhum padrão do modo como o mantra será pronunciado. Eu posso fazer isso tudo numa inspiração e tudo numa expiração, ou dividir o tempo da pronúncia entre a inspiração e a expiração. E na meditação cristã também, eu poderia falar lá um mantra inteiro em uma inspiração, inteiro em outra. Porque também o que vai determinar é o tamanho da palavra ou a frase que você está falando, né? E essa cadência, aí você vai estar buscando gerar a cadência da palavra, de como você entoa mentalmente com o ritmo da sua respiração, né? E aí ele até fala, então algumas pessoas se sentem mais à vontade sussurrando a palavra, falando baixinho, né? Mas sussurrando baixinho e tal. Então, assim, o que é importante em tudo isso, né? O que é importante é que todas têm práticas meditativas, práticas, na essência, atencionais, que melhora a nossa qualidade de vida e bem-estar, porque tem um processo que já é discutido, estudado pelos neurocientistas, que está relacionado com o modo padrão de funcionamento da nossa mente. Eles chamam de Full Mode Network, né, ou DMN, que eles perceberam que quando a gente está no momento que a gente considera relaxante, né, na verdade, quando a gente acha que está relaxando, a gente não percebe que a nossa mente está divagando, e o consumo de energia, seja nós desenvolvendo uma atividade intelectual ou divagando, é o mesmo. E, geralmente, essa divagação, o tema dela é sobre nós mesmos. Ela trata de nós mesmos. Geralmente, os problemas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, e como a gente percebe, esses problemas ou estão relacionados com o passado ou com o futuro. E qual é o único momento que a gente tem? É o momento presente. Se a gente tem dificuldade de sentar-se com o nosso presente, significa que a gente tem dificuldades para muita coisa na vida. Primeiro, de construir conexões. Eu não posso me conectar com outro estando pensando em outro lugar. Eu vou sentar para conversar com a pessoa e estou pensando no meu passado ou no meu futuro. A pessoa está conversando comigo e eu não consigo estar presente ao que ela está falando. Ao mesmo tempo, se ela estiver falando algo e esse algo estiver me incomodando, eu começo a fazer julgamento. Eu não consigo mais perceber o que ela está falando porque eu estou antecipando o que ela está dizendo para mim.
E todas essas práticas vai estar falando que se medita para aprender a viver o presente. É o presente onde as coisas afloram, onde a verdade, onde a espiritualidade surge. Isso é o que é importante. Ou seja, nada distinto do que a prática do mindfulness, que é uma técnica, uma prática de meditação que foi extraído todo esse contexto religioso e virou e trouxe dentro de uma perspectiva laica. Por que dentro da perspectiva laica? Para que se possa estudar e entender esses mecanismos. E eu vejo isso importante, que a gente junta a ciência, essa técnica milenar, né, que já tem aí mais de 3.000 anos, utilizadas por todas as práticas, e agora a gente consegue aprimorar e entender a importância e resgatar isso dentro das nossas próprias tradições religiosas. Né? Resgatar e ampliar novamente esse conhecimento. Eu acho a meditação, na verdade, ter feito agora esse bate-papo aqui com vocês, para mim como é que eu disse, é um prazer, uma realização, porque eu fui atrás disso, de querer descobrir, poxa, será que meditação é só coisa de oriental mesmo? E depois você começa a perceber que não, integra todos, né? Tem uma palestra aí excelente do Padre Domingos, que vocês podem encontrar no YouTube, que está lá no canal da Time Mind. Foi um evento que a gente organizou, a Monja Urbana Time Mind organizou agora no início da pandemia, né? Que foi o primeiro desafio Time Mind no Monge Urbano, e tem um tema que ele traz lá, discorre de forma belíssima sobre meditação cristã e tradições contemplativas, né? Então, para quem quiser se interessar, procure lá Meditação Cristã e Tradições Contemplativas no YouTube. Você tem lá esse bate-papo maravilhoso com o Padre Domingos Cunha, né, de mais ou menos 1h30, 2 horas. Né? Então, é bem detalhado. Aqui, esse nosso bate-papo foi 30 minutos, 35 minutos, então é muito curto para discorrer sobre isso. Né? E também eu evito discorrer sobre isso porque eu não tenho tanto conhecimento quanto o Padre Domingos. Né? Então, é isso. Gente, obrigado. E agora abrir agora para vocês, que quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, ou caso não, a gente percorre agora o nosso caminho para fazer a nossa prática final, e aí a gente vai fazer uma prática agora voltada para a sua espiritualidade, se é cristã, se é judaica, se é, como é que é, se você está dentro da tradição islâmica, que é a tradição sufi, né? Essa meditação sufi, e aí a gente vai fazer isso. Tudo bem? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos fazer agora a nossa última prática. Vamos sentar novamente, coluna reta. Queixo levemente inclinado. Mãos relaxadas sobre as nossas pernas, próximos aos joelhos. Então, fazemos novamente uma respiração profunda. Agora, eu abro esse espaço para que você traga, dentro da sua prática, uma oração que reflita a sua crença, uma oração que você possa entoar para você mesmo, pausadamente. Fique à vontade para fazer essa oração agora.
terminado de entoar a sua oração, você pode escolher uma passagem dessa oração para entoar a partir de agora. Então, você pode escolher uma pequena passagem e aí dividir a pronúncia dessa palavra ou dessa frase, né? A inspiração, entre a inspiração e a expiração, ou, se possível, pronunciá-la inteira, em silêncio, junto com inspiração e com outra expiração. Podemos fazer isso agora, ou então, se não tiver nenhuma palavra, vamos simplesmente observar o ritmo da nossa respiração, do ar entrando e do ar saindo. Comecemos então. Escolha a sua palavra, busque sincronizar a entoação dela com a sua respiração. Comecemos a prática. Observe que, apesar de você tentar focar-se no mantra, na respiração, distrações surgem, estão sempre presentes, querendo nos tirar a atenção. As distrações são os nossos professores. Eles nos ensinam e nos dão informação que o nosso foco precisa aprimorar-se. Então a gente não precisa brigar com elas. A gente agradece de forma gentil, se despede delas e voltamos a atenção novamente para a nossa respiração e atuação do nosso mantra. Deixe o mantra ressoar dentro de você.
Observe, junto com a entoação do mantra, as sensações que a entoação dele traz para você, que sensações ele geram no seu corpo. Façamos então uma respiração profunda. Após a respiração, agradeça ao seu Deus, à sua fé. E em seguida, lentamente abra os olhos e se reconecte com o ambiente. Faça isso no seu ritmo. E aí, gente, tudo bem? Como é interessante, não sei se vocês perceberam que a primeira prática do Mindfulness, os princípios são os mesmos da meditação cristã, da meditação judaica, da meditação sufi, da meditação, né, indiana ou hindu, e por aí vamos, né? A aula de hoje foi para tentar desmistificar um pouco do que significa essas práticas meditativas, o mindfulness que surge hoje como uma força de desenvolvimento pessoal, de uma prática, uma ferramenta de melhorar a qualidade da nossa atenção, o nosso autoconhecimento, melhorar a regulação emocional, ou seja, como a gente se relaciona com as emoções, uma ferramenta que nos ajuda a isso, né? Na verdade, funciona como uma autorregulação geral da nossa forma de relacionar com o outro, agir menos, agir mais, de forma mais consciente e menos por impulso, né? Então, por trás de todas essas práticas, a gente vai estar sempre trabalhando esses aspectos da autoconsciência, da atenção, da percepção das emoções, e perceber o que acontece no nosso corpo é importante, porque as emoções sempre surgem primeiro no nosso corpo, às vezes pode até ser induzida pelo pensamento, mas é o corpo que vai se manifestar e que vai expandir decorrente dessa emoção, desse impulso emotivo, né? Então, todas as práticas meditativas vão estar trabalhando, de certa forma, isso. E é uma característica interessante dos mestres, não interessa qual seja a religião, é a calma, a tranquilidade e uma certa pausa natural antes de falar. Por quê? Porque eles adquirem essa resiliência mental, esse controle mental, a percepção de si mesmo, né? Então, não é nada mágico. Na verdade, é só precisa praticar, exercitar e ter uma boa orientação, porque a gente sabe que meditar não é só sentar. Existe uma forma de se relacionar com o que acontece durante a prática. E todo bom professor, independente da tradição, vai trabalhar isso. E os mecanismos são basicamente
os mesmos. O que muda é a orientação religiosa, né? Então, ou a orientação filosófica, né? Mas, no fundo, o que todos buscam é o mesmo caminho e as técnicas são, na essência, a mesma, né? Só que os caminhos que cada um trilha, ou seja, na verdade, a estratégia que eles utilizam para chegar no fim do caminho são diferentes, né? E é isso, gente. Alguma dúvida, alguma sugestão? Gostaria de falar, Rafa? Tranquilo, né? Não, dizer que hoje eu meditei 3 vezes, de manhã e 2 agora. Coisa boa! É, Você e o e hoje de manhã Murilo eu aí. fiz 10 minutos, achei pouco, aí continuei. E eu acho que o caminho é a prática mesmo. Cada É, dia que a gente vai praticando, a gente vai aprendendo e lidando melhor com as intercorrências, enfim, de barulhos externos e conseguindo se manter presente. é isso mesmo. Essa é a ideia, a intenção mesmo. Então, gente, estamos terminando aqui o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos dar uma pausa no Medita com a gente, aí mais ou menos por um mês, que a gente está com muita atividade para fazer aqui no Monge Urbano. A gente vai estar organizando mais ou menos a nossa casa, revisando alguns programas da gente, e em breve a gente está retornando. Mas não esqueça que todos os Meditas com a gente, os 12 encontros, estão disponíveis. Vão estar disponível o encontro de hoje também no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify. No Spotify você escuta o áudio, no YouTube você escuta o áudio e me vê. Eu não sei se é uma boa coisa me ver, mas tem a opção lá de me conhecer, me ver falando. Mas é isso, gente. Fique com Deus, uma ótima semana e até breve novamente. Valeu, Henrique! Valeu!